se nós estamos sentindo aqui. A tua palavra diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos no teu nome, ali o Senhor está. Nós estamos sentindo a tua presença e nós queremos te agradecer. Tua presença é o que mais importa aqui para nós essa noite. Tua presença é a mais importante e nós te agradecemos porque o Senhor está aqui. O Senhor já está tocando, o Senhor já está falando. Muito obrigada, Senhor. Nós queremos te dizer, continua tendo liberdade para falar, para tocar, para agir, para fazer milagres. Nós estamos aqui por tua causa. Nós te amamos mais do que tudo e do que todos. Fica à vontade. Que essa noite seja uma noite de cura, seja uma noite de direção, seja uma noite de restauração. E que juntas possamos aprender a encontrar o equilíbrio e a remissão que só encontramos em Ti, Jesus. Nós te oramos e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Celebra aí no seu lugar que hoje você vai me ajudar a pregar. Pode sentar, você, mulher que está aqui presencialmente, a você que está nos assistindo online, você que está assistindo essa pregação, seja muito bem-vinda. Tenho certeza que Deus vai falar com você. Aproveita que você acabou de entrar, já me fala de onde você está assistindo, a cidade, o seu país. Me fala seu nome e que bom ter você aqui. Nós estamos em uma série chamada Mude Sua Vida. Eu não sei se você já conseguiu assistir pelo menos uma ministração dessa série. Nós já tivemos a mensagem: mude suas palavras, mude sua vida. Mude seus hábitos, mude sua vida. Mude suas amizades, mude sua vida. Coloca aí nos comentários qual foi a pregação dessa série que você já assistiu. E se você não assistiu nenhuma, escreve assim: eu vou assistir. Amém, gente? Você que está aqui que não assistiu, você também é convidada. Nós estamos nessa série Mude Sua Vida. Mas hoje o tema da ministração é mude suas reações, mude sua vida. Por que hoje eu quero falar de reações? Porque esse mês é setembro, que por sinal, para mim, é o melhor mês do ano. Afinal, é o mês do meu aniversário. Mas setembro também é comemorado como o Setembro Amarelo. É um mês onde nós reservamos para falar das nossas emoções. Eu vim de amarelo propositalmente e decidi falar de reações propositalmente, porque esse é um mês de avaliarmos as nossas emoções e como nós estamos lidando com cada uma delas. Então te prepara que Deus vai falar com você. Se você está aí, procura um lugar quietinho, pega um papel, uma caneta, sua Bíblia. Deus vai falar com você. Amém? Eu gostaria de começar falando que quando a gente fala de emoções, muita gente já fica: eita, Deus vai falar comigo. Porque, de fato, muitas mulheres não entendem o que fazer com esse presente chamado emoções. As emoções são um presente de Deus para nós. Mas o maior problema da gente é que a gente vive em extremos. Ou a gente vive no extremo do emocionalismo, como eu sinto, eu faço. Eu tenho vontade, eu falo. Vem no coração, eu jogo para fora. Ou a gente vive no extremo do emocionalismo, ou a gente vive no outro extremo, da alienação. Não, quer saber, eu reprimo tudo. Finjo que nada aconteceu, me faço de doida, engulo e passo por cima. E sabe, os dois extremos são muito perigosos. Tanto o emocionalismo como a alienação. Porque, de fato, o resultado vai ser o mesmo. Dor acumulada, alma pesada e relacionamentos adoecidos. Sabe, aqui está um grande ponto. Deus, Ele deseja que Ele seja o mestre das nossas emoções. Ele não quer que você seja refém das suas emoções. Ele também não quer que você seja uma pessoa que viva anestesiada, fingindo que não tem emoções. De fato, Ele nos chamou para sermos sóbrias, mas também para sermos sensíveis. De fato, Deus nos deu a capacidade de sentir, de ter emoções, de sentir alegria, medo, tristeza, de chorar, de se alegrar, de gargalhar. Mas Ele também nos deu a oportunidade de discernir, de termos maturidade. E é por isso que nós estamos aqui. Hoje nós vamos falar de alguém que, quando a gente fala em emoção,
pura, logo vem à nossa mente. Pedro. Pedro era alguém, emoção. Eu amo falar de Pedro. Eu amo Pedro. Porque Pedro é aquele sanguíneo, super emotivo, impulsivo, falante, intenso. Ele sempre estava na linha de frente. Era sempre o primeiro a responder, o primeiro a reagir, o primeiro a falar. E de fato a gente tem que pensar, não importa se a gente é extrovertida ou introvertida, se a gente é esquentada ou se a gente é bem calminha, mesmo assim todas nós temos um pouco de Pedro dentro de nós. Verdade ou não? Todo mundo tem um Pedro adormecido. Todo mundo em algum momento já foi Pedro. Aquele momento que você falou no calor da raiva e depois pensou, por que eu falei? Aquele momento que você agiu de forma impulsiva, insensata e depois pensou, por quê? Aquele momento que você chorou em um momento que você não queria chorar, se expôs, foi vulnerável demais. Aquele momento em que talvez você se escondeu, mas você estava quebrada por dentro. Pedro não era um personagem qualquer. E nós vamos aprender, e passo a passo na história dele, nós seremos abraçadas. Essa mensagem é tão profunda. Como Deus falou comigo, eu tenho certeza, Ele vai falar com você. Depois dessa ministração, você vai dizer assim, gente, é possível controlar as minhas reações. Não importa, mesmo que você seja altamente impulsiva, uma sanguínea, uma colérica, se você for também uma melancólica ou uma fleumática, você pode mudar as suas reações. Bom, o nome original de Pedro era Simão, em aramaico Simeão, mas Jesus o chama de Pedro. De cara a gente já vê a beleza do Senhor, né? Ele dá a Pedro um nome que no grego significa rocha, Petros. É como se Deus estivesse olhando para Pedro e dizendo, Pedro, você é um homem impulsivo, falante, que você bota para fora o que não deveria colocar, talvez um pouco instável, mas eu faço de você uma rocha. Eu faço de você alguém firme. Eu faço você alguém cheio de fundamento. É como se ele estivesse dizendo, Pedro, comigo você será uma rocha. Comigo você terá firmeza, Pedro. Comigo você não terá apenas impulsividade. E Pedro, aquele homem intenso, linha de frente, vai mostrando como ele era em vários momentos. Quando Jesus começa ali, a dizer que ele vai enfrentar a cruz, Pedro já se revolta. Puxa logo ele, diz, não fala isso, jamais, isso não vai acontecer contigo, Senhor. Não, de jeito nenhum. Pedro é tão emocional que ele não espera nem Jesus terminar. Ele só escuta a parte ruim. Ele não espera Jesus dizer assim, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Gente, alguém se identifica? Quando alguém já começa a contar uma coisa ruim, você já começa a se movimentar. Está repreendido em nome de Jesus. A pessoa não deu nem tempo de dizer, mas aconteceu. Está entendendo? Não deu tempo de chegar na conquista. Jesus estava dizendo, eu vou morrer. Pedro estava, vai não. Não vai não. Às vezes a gente é um pouco Pedro, né? Que nunca não foi tão emocional no momento de só ouvir a dor, que não deu tempo nem de ouvir a vitória. Pois bem, Pedro era essa pessoa. Eu amo olhar para a história de Pedro e perceber que Pedro é o retrato humano das nossas emoções. No auge da sua fé, Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas no auge do medo, ele diz, não conheço esse homem. Pedro é o retrato das nossas emoções. No auge da raiva, da impulsividade, ele corta a orelha de um soldado. Mas também no auge da dor, o texto bíblico diz que ele chora amargamente. Pedro é o retrato das nossas emoções. De fato, Pedro é um espelho da nossa alma. Tem momentos que a gente está cheio de fé, dizendo, sim, Senhor, eu creio. Tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo. Eu confio em quem tu és. Em outro momento a gente está dizendo, Deus não vai fazer.
outro momento, nós estamos chorando amargamente por causa de um erro que cometemos. Às vezes tomando uma decisão impulsiva, cortando a orelha de alguém, brigando. Tem horas que a gente está gritando e outras horas que a gente está chorando. Talvez você esteja pensando, isso é uma bipolaridade. Não, isso às vezes é uma montanha russa de emoções. E talvez você esteja vivendo ou no extremo do emocionalismo ou no extremo da alienação. Talvez você coloque muito para fora as suas emoções, ou talvez você guarde demais. Esses dois extremos são perigosos. Deus te trouxe aqui hoje para te dizer, você não precisa ser refém das suas emoções. Eu quero te ensinar a usar as suas emoções do jeito certo. E a história de Pedro, ela é a prova viva de que as crises emocionais que nós sentimos não são o fim. Elas são apenas um lugar de termos um encontro com Deus. Em cada crise emocional de Pedro, ele teve uma chance de ter um encontro com Deus. Talvez você esteja dizendo, eu estou num momento de crise, de dor, de angústia profunda na alma. Essa é uma ótima oportunidade de ter um encontro com Deus. Nossas crises são uma grande chance de Deus se revelar a nós. E hoje nós vamos passear na história de Pedro e vamos para o primeiro momento. O momento daquilo que eu chamo de crise emocional. A Bíblia fala em João capítulo 18, se você tem sua Bíblia, pode abrir. Nós estaremos no texto bíblico de Pedro e nós vamos analisar parte por parte. E vamos caminhar aprendendo a mudar as nossas reações. Amém? Vocês estão comigo? Digam amém. João capítulo 18, versículo 10 diz assim: então Simão Pedro, que tinha uma espada, puxou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Bom, aqui o contexto bíblico era a prisão de Jesus. Momentos antes desse momento de Pedro cortar a orelha desse homem, ele estava dizendo, não, Senhor, eu sou capaz de morrer pelo Senhor. Eu morro por ti. Logo em seguida, ele corta a orelha de um homem sem nem sequer perguntar o que deveria fazer a Jesus. Ele estava assim, eu sou aquele que vou até o fim. Quando a prisão iminente de Jesus chega, ele não foi nem no começo. Ele não olhou nem para o mestre. Ele não disse assim, o que é que eu devo fazer? Ele foi logo cortando. Uma crise emocional. De fato, eu amo olhar para a história de Pedro e ver que quando ele corta a orelha de Malco, ali ele estava cortando a orelha e ferindo quem estava próximo dele. É isso que acontece com as emoções descontroladas. A gente termina ferindo não quem está longe, quem está perto da gente. Se não soubermos cuidar bem das nossas emoções, a gente está cortando a orelha de alguém que está aqui, ó, do nosso lado. Se descontrolar, não fere quem mora em outro país, fere quem está perto de você. Fere às vezes sua família, seu marido, seus filhos. Emoções descontroladas ferem quem está próximo de nós. E aí Jesus vem e corrige Pedro. Lucas nos conta e registra que em Lucas capítulo 22, versículo 51 diz assim, e tocando-lhe a orelha, o curou. Tocando-lhe a orelha, o curou. Eu fico imaginando Pedro, eu acho que Pedro era o tipo de pessoa que acreditava assim, que ele só podia ter duas reações. Ou ele podia explodir, partir para cima, ou ele teria que fazer de conta que nada estava acontecendo. Às vezes nós estamos nesses extremos, não é? Ou a gente explode, fala o que quer, faz o que quer, faz o que tem vontade, ou a gente reprime até virar um vulcão silencioso dentro da gente que termina nos adoecendo. Mas eu amo que Jesus vem para nos mostrar o caminho para reagir. Nem é explodir, nem é reter. É uma emoção redimida. É redimir as nossas emoções. Emoções não são para serem negadas. Emoções não são para a gente fingir que a gente não tem. Nem são para a gente extrapolar nosso bel prazer. Emoções existem para serem controladas, moldadas pelo Espírito Santo de Deus. Então, nós
Nossas emoções não são nem ruins nem boas. Nossas emoções existem para serem direcionadas por Deus, guiadas por Deus. Quantas de nós não já vivemos essa cena de Pedro? A cena de, na hora da raiva, puxar a faca, não é? Puxar a espada, fazer o que tem vontade. Talvez de tanto engolir, teve uma hora que você não aguentou mais e explodiu. E aí você saiu por errado. Porque você tinha uma boa intenção. Pedro tinha uma boa intenção. Ele estava tentando proteger Jesus. Nossas boas intenções não são uma desculpa para as nossas reações. A gente precisa ter muito cuidado com isso. Quantas vezes a gente foi guardando. Quando não aguentou mais, a gente explodiu e depois pensou: meu Deus, o que foi que eu fiz? A história de Pedro é um retrato para mim e para você, que não é a falta de amor a Deus que faz a gente errar. Não. Às vezes é um excesso de emoção mal dirigida. Às vezes nós estamos concentrando emoções que não sabemos como direcionar. E aí Jesus vem para dizer: não basta controlar, é preciso curar a raiz. Sabe, eu amo olhar para a história de Pedro. Eu amo ver a história de Pedro e perceber que quem age no impulso, quem age no calor da emoção, termina cortando aquilo que deveria ser curado dentro de si. Pedro estava cortando a orelha de Malco, cortando algo que no fundo, deveria ser curado dentro de si mesmo. A espada de Pedro queria defender Jesus. A espada de Pedro tinha uma boa intenção. Ele queria fazer o bem, mas ele terminou atrapalhando o plano de Deus. Deixa eu dizer algo para você. Talvez você, tentando proteger o seu plano, terminou atrapalhando o plano de Deus na sua vida. Você cortou a orelha de um soldado, tentando se defender, quando na verdade você deveria ter deixado o Senhor curar o seu coração. Pedro foi essa pessoa que, no zelo, na vontade de fazer o que era certo, terminou fazendo o que era errado. Quantas vezes a gente quer ajudar Jesus e termina atrapalhando o plano dele, não é? Pedro estava ali: eu vou te ajudar, Jesus, ninguém vai te prender. Na verdade estava atrapalhando o plano da crucificação e da ressurreição de Cristo. Quantas vezes as nossas emoções exacerbadas estão atrapalhando o plano de Cristo para nós? Quantas vezes nós estamos colocando a mão e fazendo o que nós não deveríamos? Eu amo que Jesus cura a orelha de Malco, mas também cura o coração de Pedro. Quando Jesus vem ali e toca e cura aquele homem, ele também dá uma chance para Pedro. Ele estava dizendo: Pedro, eu não desisto dos impulsivos. Eu não desisto de você. Você falhou, você errou, você tomou uma decisão no calor da emoção. De fato, Pedro, eu nunca pedi para que você fosse contido. De fato, eu nunca pedi para que você fosse frio, mas eu queria que você fosse dirigido. Às vezes a gente tem uma impressão de que Jesus quer que a gente seja aquela pessoa apática, sem emoção. Jesus não pediu que Pedro fosse frio, era impossível exigir isso de Pedro. Ele era extremamente quente, esquentado. Ele não queria mudar a personalidade de Pedro, ele queria dirigir Pedro. Entende? Deus não vai mudar quem nós somos. Ele não vai exigir que nós, se formos intensas, deixemos de ser intensas. Ele só vai dizer assim: eu quero que sua intensidade seja dirigida por mim. Eu quero que sua intensidade seja usada da melhor maneira possível. Então não precisa ter medo. Se você é como Pedro: pastor, eu sou igual, bateu, levou. Gritou, eu grito mais forte. Falou, eu falo por cima. Não tem jeito para mim, eu estou fora do centro da vontade de Deus. Não. Você pode ser intensa. Você só precisa ter uma intensidade dirigida, guiada. Porque senão você vai viver aquilo que eu chamo de uma intoxicação, não importa como você prefira, emocional. Você vai viver com um turbilhão dentro de si. Pedro, ali no auge das suas emoções, aflora a sua intensidade e
corta a orelha de Malco. E ali é como se ele tivesse um alívio. Fiz alguma coisa. Me vinguei desse homem que queria prender o mestre. Deixa eu te dizer, a vingança, ela dá um alívio momentâneo. Mas é momentâneo. Depois que o tempo passa, você percebe que aquilo continua doendo. E aí você tem que cortar de novo, outra orelha. Você tem que ferir mais uma vez. Porque você percebe que ferir o outro não cura seu coração. Você percebe que cortar a orelha de alguém não arranca dor dentro de você. Você começa a perceber que machucar alguém não é suficiente para curar a dor de alguém que te machucou. Foi exatamente isso que aconteceu com Pedro. Pedro estava ali pensando, agora eu estou bem, me vinguei. Mas a Bíblia diz em Provérbios capítulo 29, versículo 11, diz assim: o tolo, ele dá vazão completa à sua ira, mas o sábio reprime e aplaca. Preste atenção, a Bíblia não está dizendo que o sábio não sente raiva. A Bíblia não está dizendo que o sábio é uma pamonha. A Bíblia não está dizendo que o sábio é aquela pessoa altamente calma, que não tem nenhuma reação. A Bíblia está dizendo que o tolo dá uma vazão completa à sua ira. E o sábio não dá uma vazão completa, ele reprime. É como se a Bíblia estivesse dizendo assim: o sábio começa a dar vazão à ira e quando ele percebe, ele mesmo reprime. Ele mesmo segura aquela emoção. Então, ser sábio não é estar livre de emoção, é saber conter suas emoções. Ser sábio é saber não se entregar, não entregar a direção da sua vida à raiva, à frustração, ao ódio. Ser sábio é sentir, mas saber o que você deve fazer com aquilo que você sente. Ser sábio é ter raiva, tristeza, medo, angústia, mas aplacar o que precisa ser aplacado. É por isso que o apóstolo Paulo diz assim: não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Em Efésios capítulo 4, versículo 26. E muitos cristãos, e talvez você cresceu num lar cristão, você ouviu isso várias vezes na escola bíblica dominical, você ouviu sua mãe dizer: não deixe o sol se pôr sobre a sua ira, e você pensava: antes de dormir eu tenho que perdoar. Você pensava que esse não deixe o sol se pôr era algo cronológico, que desse meia-noite e você dormisse, você tinha que ter resolvido. Deixa eu te dizer, não deixe o sol se pôr sobre a sua ira é um princípio bíblico para dizer: não guarde a raiva por muito tempo. Não guarde o rancor por muito tempo. Libere o perdão. Você não pode deixar isso ficar no seu coração. Esse texto estava dizendo assim: você não pode carregar a raiva por mais tempo que o necessário. Não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Então não adianta de nada você cortar a orelha e na impulsividade da emoção, deixar aquela emoção ficar em você, sem antes você aplacar, liberar, deixar e ir embora. Sabe por quê? Efésios capítulo 4, 27 diz assim: não deem lugar ao diabo. Sabe, o diabo, ele é sujo. A raiva é uma grande porta para ele entrar na nossa vida. A raiva é uma emoção perigosa. Quando ela bate na nossa porta e a gente abre, primeiro o diabo bota o pé, depois ele coloca a perna. E quando vê, ele está lá dentro. Quando a gente permite que a raiva fique, não liberamos o perdão, a gente não deixa o nosso coração simplesmente ser ferido. A gente deixa a nossa alma ser ocupada por Satanás. Quando você não perdoa, você não deixa somente o diabo ferir o seu coração, você deixa ele ocupar o seu coração. Quando você abre a porta para mágoa, é como se você dissesse: eu tinha duas reações. Eu poderia ter aberto a porta para remissão, perdão e liberação, mas eu decidi deixar o diabo entrar, destruir, magoar e invadir um espaço que não pertencia a ele. Deus está te perguntando hoje: o que é que você está fazendo quando a raiva bate a porta do seu coração? Você deixa Satanás colocar o pé, depois ele coloca a perna, e quando vê, ele já invadiu a sua alma.
Experimenta ficar com raiva de alguém por muito tempo. Experimenta não perdoar. Você se torna uma pessoa o quê? Amargurada, rancorosa. Você carrega um peso que você não consegue suportar. É a presença maligna. O diabo está ocupando a sua alma quando você não libera o perdão. Você entende a gravidade que há nisso? É por isso que nós precisamos ter cuidado com as nossas reações. Às vezes nós estamos em uma crise emocional, mas hoje o Espírito Santo está nos convidando à lucidez. Hoje Ele está nos convidando ao equilíbrio. Hoje Ele está nos convidando a dar a Ele o controle das nossas reações. Jesus em muitos momentos dizia assim: vocês ouviram o que foi dito, mas eu digo. Aquilo era Jesus mostrando que existe uma diferença entre religiosidade e intimidade. Jesus estava dizendo: vocês ouviram o que foi dito? Era como se Jesus estivesse dizendo, a regra diz assim, pode, não pode, faça, não faça. Aí ele diz assim, mas eu digo. Existe uma diferença entre cumprir um padrão religioso e obedecer por causa da sua intimidade com Deus. Receber regras a gente recebe desde o dia que nasce. O pai e a mãe estão ali, não coloca o dedo na tomada. O pai e a mãe estão ali, não come doce, escova os dentes. Mas existe uma diferença na intimidade. Existe uma diferença quando você ama, quando você está perto. A sua obediência não é mais de uma regra, fruto de um mandamento simplesmente. É fruto de amor. Você não quer entristecer, você não quer magoar. Sabe, a gente precisa ter esse relacionamento com o Senhor. A gente precisa dizer assim, olha Deus, eu não quero viver segundo a carne. Não é por causa de uma regra que o Senhor me deu. É porque eu amo o Senhor. É porque eu tenho intimidade com Deus. Sabe, às vezes eu pego minhas filhas, principalmente Sara, que ela é bem emotiva. E às vezes ela faz alguma coisa que entristece, ela se consome, ela fica se sentindo culpada. E ela faz, mãe, me perdoa. Te entristeceu, né, mãe? Me perdoa. E eu sinto que ela está sofrendo, eu sinto que ela está sentindo. Não pelo que ela fez, mas porque ela sabe que aquilo que ela fez me entristeceu. É como se ela dissesse assim, eu não queria decepcionar a minha mãe. Eu não queria entristecer a minha mãe. Aquilo para mim vale mais do que o erro dela. Porque mostrou que o coração dela me ama. Ela falhou porque ela falha, é ser humano. E eu acho, e eu creio realmente que é isso que Deus espera da gente. Deus não espera que a gente tenha uma reação baseada em uma pura religiosidade. Ele quer uma reação baseada em amor. Que quando a gente errar, falhar, perder as estribeiras, a gente não diz assim, olha Deus, me perdoa, viu Senhor? Porque a tua palavra diz que a gente não pode deixar o sol se pôr sobre a ira, eu estou deixando. Não. Deus quer que a gente chegue em arrependimento. Deus, mexe, entristeci teu coração. Que reação tola. Que pessoa tola que eu fui. Eu feri meu pai. Eu não esperava isso de mim e eu tomei essa atitude. Deus espera de mim uma reação que condiz com o nível de intimidade que a gente tem. A Bíblia diz em Romanos 8:8, diz assim, os que vivem segundo a carne, atendendo aos apetites e impulsos de sua natureza carnal, não podem agradar a Deus. Então presta atenção. Quando você falha, quando você coloca suas reações acima do que você de fato deveria colocar, você desagrada a Deus. Impulsividade é nada mais do que uma urgência repentina em que você perde o controle. É aquele momento que você não poderia falar e você fala. É aquele momento que você não deveria agir e você age. É aquele momento que você não deveria gastar e você gasta. Você não deveria comprar, você termina comprando. É quando a emoção governa o seu coração. E até a boa intenção pode gerar destruição. A intenção de Pedro era boa, mas gerou destruição. Mas eu amo que a crise emocional, ela não nos define, de fato não. Eu não sou minha crise emocional. Você é a sua crise emocional? Não. Eu posso até ter um momento de muita raiva e brigar e me arrepender. Eu sou o momento que eu briguei? Não. 95% do meu dia não é assim.
Em algum momento eu coloquei para fora, mas eu falhei. A crise emocional não nos define, mas ela nos expõe. Ela expõe o nosso coração. E ela nos leva a um lugar em que Deus diz assim: eu preciso tocar nessa área. Eu preciso te ajudar nessa área. Eu preciso curar você nessa área. A crise emocional não te define, mas te expõe. Então eu queria que você parasse e pensasse um pouco. Pedro puxou a espada e cortou a orelha de Malco, e talvez a sua espada sejam as suas palavras. Talvez a sua espada seja o jeito que você trata as pessoas, as palavras que você fala, o tom que você fala. Talvez a sua espada é a sua maneira de ser. Talvez a sua espada está cortando as pessoas mais próximas a você. Pedro cortou alguém que estava próximo, não foi alguém que estava distante. E geralmente as nossas emoções descontroladas tocam as pessoas mais próximas de nós. Mas eu quero te dizer, não é o fim. Aquele não foi o fim da história de Pedro e não vai ser o nosso fim. Amém, gente? Sabe por quê? Porque depois daquela crise emocional, vai passando, e aí ele vive algo melhor? Não, pior. Ele vive um colapso interno. A Bíblia diz em Lucas 22, versículo 62, diz assim: e saindo dali, Pedro chorou amargamente. Depois de uma crise emocional, deixar a emoção tomar conta, cortou a orelha, fez o que não deveria, ele teve um colapso emocional interno e chorou amargamente. Aqui a gente vai ver o episódio mais difícil da vida de Pedro. Pedro não começou a chorar do nada. Pedro estava chorando por causa de uma sucessão de erros. Ele tinha acabado de negar Jesus 3 vezes. E a Bíblia diz que ele chorou amargamente. Poucas horas antes ele tinha dito: ainda que todos te neguem, eu jamais te negarei. E ali, quando ele nega Jesus, o texto bíblico diz que Jesus olha para ele. Ele percebe o quão mentiroso ele foi. Ele sai, foge e chora amargamente. Aquele olhar de Jesus não foi um olhar de punição, de condenação, foi um olhar de verdade. Aquele olhar de Jesus fez Pedro desabar, entrar em um colapso interno. O texto bíblico diz: chorou amargamente. A palavra usada é eklausen pikros no grego, que significa choro profundo, intenso. Pikros significa amargo, cortante, doloroso. Não foi um choro qualquer, foi um choro penoso. Foi um urro da alma. Chorou amargamente. É o mesmo que dizer, Pedro estava tendo o quê? Um colapso interno. Foi num momento em que ele percebeu que a imagem que ele tinha de si próprio, de um homem forte, íntegro e leal, desmoronou. Ele viu que ele era humano. Ele viu que ele era falho. Ele viu que ele era covarde. E ele sentiu vergonha. Ali estava um Pedro, que já tinha visto tantos milagres de Jesus, que esteve no Monte da Transfiguração, que caminhou sobre as águas. Ali estava um homem que tinha fé, que tinha zelo, que tinha paixão, mas desmoronou por dentro. Eu não sei você, mas eu preciso te dizer, todo mundo tem um momento de um colapso interno, de desmoronar por dentro, de chorar amargamente, de dizer: por que eu fiz isso? Onde eu estava com a cabeça quando eu tomei essa decisão? Eu achei que eu era algo que eu de fato não era. Mas eu amo que o choro não foi o fim da caminhada de Pedro. Existiu um ponto onde a graça o encontrou. Até porque nós precisamos entender, o choro amargo é um símbolo de arrependimento verdadeiro. Talvez hoje você vai precisar chorar amargamente. Talvez você que está me assistindo, Deus te trouxe essa mensagem só para dizer:
Você está fugindo do choro, mas o choro é o que eu preciso. Você precisa se arrepender profundamente das suas reações. Você precisa mostrar para Deus aquilo que Ele precisa ver para que você seja curado. Até porque Deus não cura a versão que a gente inventa da gente, né? De fato, Deus cura a versão que a gente entrega para Ele. Deus cura aquela versão despedaçada, quebrada, cheia de falhas. Se nós tivermos sinceridade o suficiente de entregar a versão certa, deixar de entregar aquela versão, como diria minha mãe, de Mário Barreto França: Senhor Deus poderoso e eterno Pai, engrandecido e louvado seja o teu santo nome, eu venho na tua presença para louvar e engrandecer, te agradecer. Aquela oração que as pessoas batem no peito, como os fariseus que disseram assim: eu te agradeço, Senhor, porque eu não sou como este homem. Não é esse tipo de oração que Deus está esperando de mim, de você. O que Deus espera? Choro amargo. Quando a gente falha, é choro amargo. É arrependimento. É a versão verdadeira. Sabe por quê? Porque o choro não destrói a gente. Pedro não foi destruído pelo seu choro. Na verdade, ele foi reconstruído a partir do seu choro. Pedro foi reconstruído a partir do seu sofrimento, do seu arrependimento. Ele viveu uma crise emocional. Ele viveu um colapso interno de chorar amargamente. E aí, em terceiro lugar, ele viveu um afastamento disfarçado. Depois daquele colapso de chorar amargamente, o que foi que ele fez? João 21, versículo 3 diz assim: disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. E eles lhe disseram: também vamos nós contigo. Foram e entraram no barco. E naquela noite, nada apanharam. Depois do colapso, Pedro fez o quê? Se afastou. Se afastou, achando que estava enganando Deus. Disfarçou. Vou voltar para a minha vida velha. Vou voltar para a minha vida de pescador. E aqui Pedro já sabia que Jesus tinha ressuscitado. Pedro já tinha visto Jesus vivo. Jesus havia morrido e havia ressuscitado. Ele sabia que o mestre não estava mais na cruz. Mas mesmo assim ele decide o quê? Voltar para a velha vida. Ele diz assim: vou pescar. Vou pescar. Isso não era simplesmente uma escolha profissional de Pedro. Na verdade, era uma fuga emocional. E muitas vezes nós fazemos isso. A gente falha, a gente erra, a gente se sente culpado. Deus perdoa. E a gente continua fugindo. A gente diz assim: vou ali voltar para pescar. Não consigo mais ser discípulo, mas quem sabe pescador eu consiga. Tem pessoas que começaram a servir ao Senhor, serviram com alegria, abriram uma célula, lideravam. Teve um momento que a emoção falou mais alto. As raivas que sentiu, as frustrações que passou, fizeram ele dizer: não quero mais isso para mim não. Deus que me livre. Lidar com gente dá muito trabalho. Talvez a pessoa começou no ministério, servia com alegria, depois pensou: é muito sacrificante. Quer saber? Não quero mais. Vou voltar ali para minha rede. Vou voltar ali para fazer o que eu fazia antes. Se sente culpado porque abandonou. Se sente culpado porque deixou. E acha que o seu afastamento vai disfarçar. Continua ativo, mas fora do propósito de Deus para a sua vida. O texto mostra que Pedro voltou, mas estava longe daquilo que Deus havia desenhado para ele. E a prova de que ele estava longe é que naquela noite nada apanharam. Sabe por quê? Porque quando a gente está fora do propósito de Deus, a gente não consegue frutificar. Quando a gente escolhe o caminho do atalho, quando a gente escolhe o caminho da fuga, a gente pode até estar ocupado, mas a gente está longe do propósito de Deus. A gente está longe. Deixa eu te dizer, hoje Deus está falando comigo, com você. Cuidado com o afastamento. Quantas mulheres estão pescando, estão ativas, fazendo muitas coisas. Estão presentes, mas estão distantes
da presença de Deus. E sabe o que é que eu amo? Que naquele dia, naquele momento em que Pedro disse, vou pescar, já não sou digno de ser discípulo, vou para as redes. Ele vai, o texto diz, nada conseguiram pescar. E quando ele sai do mar, no momento do amanhecer, quem ele encontra? Jesus, na areia da praia. Jesus não está sozinho, ele fez fogo, ele fez ali um lugar de refeição. Preparou uma mesa, assou peixes, olha para Pedro e diz, vem comer comigo, Pedro. Eu amo que quando Pedro falha, foge, desvia do propósito, volta para as redes que não deveria voltar. Jesus, antes de perguntar para Pedro, Pedro, tu me amas? Antes de levar Pedro ao propósito, entende que Pedro precisava de presença, de peixe, de pão, de conversa, de amor. Ele abraça Pedro. Ele diz, senta aqui. Vamos conversar, Pedro. Eu sei que você tomou o caminho errado. Eu sei que você foi tentar se desviar do propósito. E antes de sequer te levar e te direcionar o caminho que você precisa estar, reconheça sua humanidade. Jesus não estava obrigando Pedro a ir para o templo. Não estava forçando Pedro a orar. Ele estava dando peixe e pão. Ele estava tratando da humanidade de Pedro. Ele estava dizendo, vem Pedro, eu quero curar essa alma frustrada, cansada, cheia de culpa. Talvez você esteja se sentindo assim, culpada, tentando se anestesiar com a rotina e pensando, eu já sofri tanto que eu vou tentar ficar fazendo o que eu sei fazer e fugindo do propósito de Deus para a minha vida. Mas eu amo que Jesus sempre nos encontra na areia da nossa alma, né? Ele faz um peixe, um café da manhã e ali naquele novo amanhecer, Ele nos dá uma nova chance. O afastamento disfarçado e logo em seguida, perguntas que curam. João capítulo 21, do verso 15 ao verso 17, diz assim: depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João, você me ama? E Pedro entristeceu-se, porque Jesus lhe perguntou pela terceira vez, você me ama? E ele disse, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Gente, que coisa linda. Pedro afundou no mar, sem fé, e Jesus precisou ajudá-lo. Pedro negou Jesus 3 vezes. Pedro voltou para a vida antiga de pescador. Não procurou Jesus pedindo ajuda, mas mesmo assim Jesus o procurou. Mesmo assim Jesus foi no encontro de Pedro e disse, eu tenho uma mesa preparada para você, Pedro. Sabe, eu amo que Deus é tão maravilhoso que nas nossas imperfeições, nas nossas falhas, Ele tem sempre amor de sobra para nos reconstruir. Quando Jesus pergunta 3 vezes para Pedro, tu me amas? De fato, Ele não estava querendo destruir Pedro com ainda mais culpa. Ele estava querendo mostrar para Pedro que ainda existia amor no coração dele. Ele estava querendo dizer, Pedro, eu sei que apesar de você e apesar das suas falhas, você ainda me ama. Jesus aceita a honestidade de Pedro quando ele diz assim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Você já me conhece, né, Jesus? Você sabe que vez ou outra eu dou uns esquentadas, mas tu sabes que profundamente eu te amo. E aí o que Jesus responde para Pedro? Ele diz assim, apacenta as minhas ovelhas. Ele dá a Pedro o quê? Outra chance. Pedro fracassou, mas Jesus não jogou fora a história de Pedro. Jesus não desistiu de Pedro. Jesus disse assim, apacenta as minhas ovelhas. Aquelas 3 perguntas não foram para expor sua vergonha, mas para reconstruir a sua confiança. Cada pergunta era uma ferida reaberta e uma cicatriz formada. Cada pergunta, você me ama, Pedro? Você me ama, Pedro? Você me ama, Pedro? Era como se Deus estivesse curando a Pedro.
A pergunta de Jesus não foi para medir o tamanho do amor de Pedro. A pergunta de Jesus a ele foi para revelar o tamanho do amor que ainda existia em seu coração. Jesus não estava querendo expor Pedro e dizer: Pedro, você não me ama, você me negou 3 vezes. Ele estava dizendo assim: Pedro, eu estou revelando para você através dessas perguntas que ainda tem amor no seu coração. É quando Pedro diz: tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Sabe, Jesus vai, prepara uma fogueira, Jesus vai, prepara alimento e se revela para Pedro. Sabe, quando eu estava lendo esse texto, algo me chamou a atenção. Naquele momento que Pedro volta do mar sem ter pescado nada, porque de fato não era para ele estar ali pescando. Ele havia falhado com Jesus, mas ele havia recebido o perdão. E ele volta frustrado, e ele volta no amanhecer, na viração da noite para o dia. Ele encontra Jesus ali na beira da praia, na areia, e Jesus está com uma fogueira, assando peixes para dar a ele de comer. Jesus está preparando algo para curar a alma de Pedro. Sabe por quê? Porque o retrato do fracasso de Pedro, ao negar Jesus, foi estar ao lado de uma fogueira. Se você ler o texto bíblico, você vai perceber que quando Pedro nega Jesus, ele estava ao lado de uma fogueira. Jesus está dizendo: eu uso a mesma circunstância para curar o seu coração. Quando nós falhamos, erramos ou vivemos uma dor tão profunda, Deus não nos faz esquecer da dor. Ele redime a nossa dor. Ele redime a circunstância. Ele redime as nossas escolhas. Ele não apaga as nossas memórias de dor. Ele as redime. A fogueira da queda de Pedro estava sendo transformada na fogueira da restauração de Pedro. A fogueira da falha de Pedro estava se transformando na fogueira da cura de Pedro. Ele falhou diante de uma fogueira e negou Jesus 3 vezes diante de uma fogueira. Então Jesus faz uma outra fogueira, entrega a ele o peixe e diz assim: vim te entregar restauração diante da mesma fogueira. Aquilo que um dia foi ferida para a gente, hoje pode ser cura, cicatriz. Aquilo que antes foi uma dor para a gente, hoje pode ser um ministério, pode ser um testemunho. Jesus está dizendo isso. Eu sou capaz de redimir. Pedro entendeu que a cura não vem quando ele esconde, mas vem quando ele responde. A cura não vem na nossa vida quando a gente esconde, vem quando a gente responde. E aí, em último lugar, vem o envio. Jesus não apenas perdoa, Jesus comissiona. Ele traz de volta o propósito. Ele diz: apacenta as minhas ovelhas. E o verbo apacentar aqui no grego é cuidar, proteger, nutrir. A missão de Pedro agora é fazer o que Jesus fez. É amar como ele amou. Eu não sei se vocês estão entendendo. Mas quando Jesus olha para Pedro e diz assim: Pedro, apacenta as minhas ovelhas, ele está dizendo assim: o que eu fiz com você, faça com outras pessoas. Se eu fui capaz de perdoar você, Pedro, um impulsivo, insensato, que cortou a orelha daquele camarada que eu não mandei você cortar, que me negou 3 vezes, que uma hora estava dizendo que eu era o Cristo, o Filho do Deus vivo, outra hora você estava dizendo: não conheço esse homem. Se eu fui capaz de, mesmo diante de tudo isso que você fez, te amar, te perdoar e te comissionar para apacentar as minhas ovelhas, mesmo quando você quis fugir de volta e pescar no mar sem apanhar nada, eu estou fazendo isso para te dizer: com o mesmo amor que eu te amei, ame você e as outras pessoas. Como o mesmo perdão que eu te entreguei, perdoe você e as outras pessoas. Eu não sei você, mas esse texto é o suficiente para causar assim, um barulho dentro do meu coração e das minhas emoções e dizer: eu não tenho direito nenhum de não perdoar. Eu não tenho nenhuma razão de não entregar o melhor, porque Jesus fez isso por mim. Porque nos meus delitos e pecados, nas minhas falhas e negligências, Deus todos os dias está me dando uma nova chance. O sol nascendo na nossa janela e Deus dizendo: te dei mais um dia. Te dei mais um momento de você viver esse dia. Te dei vida, te dei ar, te dei respiração, te dei fôlego, te dei paz, te dei sustento, te dei provisão. Se você está aí: mas foi muito grave o que fez. Mais grave
foi a dor que ele sofreu na cruz. E ele disse sim. Ah, mas por que fulano fez isso por mim? Pois bem, você também já fez tanta coisa ruim, verdade ou não? A mim a você cabe perdão. Eu amo que Jesus está na praia da nossa história. Jesus está na praia da nossa história, gente. Ele está só nos esperando. Ele está vendo a gente sair do mar, pescando, sem pegar peixe nenhum, fugindo do nosso propósito, achando que a gente está fazendo massa, e está dizendo: estou só aqui te esperando para te dar um peixe, bater um papo contigo e te mostrar que não é esse o caminho, não. E te mostrar que você não pode fugir do seu propósito por causa dos erros que você cometeu, das falhas, às vezes talvez do erro que outras pessoas cometeram. Eu sou capaz de te restaurar. Eu sou capaz de te colocar de volta no seu propósito. Eu amo que o encontro com Jesus não é um tribunal de acusação. Jamais. O encontro com Jesus é sempre uma mesa de restauração. Ele coloca uma mesa, assa peixes e diz: meu filho, minha filha, eu vim te restaurar. Quando eu olho para Pedro no início dos evangelhos, eu vejo um homem extremamente impulsivo, inconsistente, descontrolado nas suas emoções. Mas sabe qual é o mais lindo da história de Pedro? É ver como ele terminou. É olhar para Pedro e dizer assim: rapaz, tem esperança para mim? Tem esperança. Porque no início dos evangelhos, eu posso comparar e fazer um paralelo de Helena comigo. Helena é só uma criança de 6 anos. Ela é colérica e eu também sou. Mas o meu comportamento é totalmente diferente do dela. Porque ela só tem 6 anos. Ela ainda está aprendendo a dominar as suas emoções. Então, se a cachorrinha não quer ficar no colo dela porque ela está espremendo a cachorrinha, e a cachorrinha foge, ela fica revoltada. Ela bate nas pernas, ela grita: nem Joy! Ela quer obrigar a Joy a ficar com ela. No calor da emoção, ela não sabe controlar. Ela não sabe entender que Joy precisa do tempo dela. Ela ainda está sendo moldada. Ela não sabe o que fazer com aquela frustração dentro dela. Ela chora. Quando a gente não sabe o que fazer com as nossas frustrações, aí põe pra fora mesmo. Grita, chora, esperneia, faz birra, bate a perna. Precisa de quem? Da mãe, para dizer: filha, essa não é a reação. Com muita paciência. A gente vai dizer: filha, não é assim. Quando as coisas não dão certo para você, você não pode sair batendo as pernas dentro de casa, né? Volta e anda do jeito que você tem que andar. Volta e fecha a porta sem bater. Não é isso que a gente faz? Aí ela bate assim médio. A gente diz: ainda não foi do jeito. Volta e fecha a porta do jeito certo. Porque o jeito da frustração é o quê? Pá! Bater a porta. E eu fico com ela até ela fechar a porta do jeito certo. Eu estou ensinando ela a dominar as emoções. Agora eu não consigo me ver por causa de uma falha das minhas filhas, por causa de um problema que eu tive para resolver, pegando a porta do meu quarto e pá! Eu faço isso, manhã? Jamais. Porque apesar de ser colérica, eu sou uma colérica que entendo e sei controlar minhas emoções. Vai mudar os meus problemas? Pá! Bater na porta? Não. Aqui é Pedro. No começo dos evangelhos, é um homem impulsivo, batendo a porta com toda a força. Mas no fim, é aquela pessoa que sabe que não importa o problema que tem, eu vou ter que fechar minha porta. Até porque se eu bater, quem vai pagar o conserto sou eu. Verdade ou não? No começo dos evangelhos, um homem impulsivo, inconstante, descontrolado. E no fim, em Atos capítulo 2, Pedro, que havia negado Jesus, com medo ali diante de uma serva, agora, o que é que ele faz? Ele se levanta diante de milhares de pessoas. Ele não tem medo algum. Ele está cheio de coragem. Ele está cheio de ousadia. Ele prega. Ele fala do evangelho e 3.000 pessoas se convertem. O que é isso? Estabilidade. Ele saiu da inconstância para o equilíbrio por causa de uma convicção. Agora ele era convicto. Ele não era mais tomado
pelo medo. Em Atos capítulo 3, Pedro e João encontram um coxo na porta do templo. A mensagem que eu vou pregar amanhã. O momento que eu vou falar, compartilhar com vocês. Ali, Pedro e João encontram-se com aquele coxo na porta do templo. Pedro, que antes cortava a orelha para resolver no braço da carne, agora ele olha para o necessitado e diz assim: eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho te dou. Levanta e anda. A gente vê alguém que sabe direcionar. Em Atos capítulo 4, Pedro é preso, ameaçado. Mas agora ele não se esconde mais. Aquele fujão medroso, inconsistente, que disse: eu não conheço não. Agora ele é o quê? Corajoso. Ele diz o quê? Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Alguém de firmeza, de opinião, que estava dizendo: se for preciso ser preso, serei. Se for preciso sofrer, sofrerei. E ali em suas cartas, a gente escuta aquele que era um discípulo instável dizendo assim: sede sóbrios e vigilantes, porque o diabo, o vosso inimigo, anda ao derredor como um leão, buscando a quem possa tragar. Nem combina com Pedro, não é? A gente fica pensando: meu Deus, é a mesma pessoa. É a mesma pessoa. É a mesma pessoa. Aquele impulsivo está dizendo assim: gente, sejam sóbrios, vigilantes, cuidado, o diabo está rondando. Isso mostra que o evangelho, ele não apaga a nossa personalidade. Se você é intensa, você pode continuar sendo intensa, mas ele redime as nossas emoções. Ele nos direciona. Pedro continuava corajoso, expressivo, intenso, mas agora era uma intensidade alinhada com a vontade de Deus. Queria que você ficasse em pé no seu lugar. Talvez você falhou, talvez você errou, e dentro do seu coração você pensa: fui inconsequente. Talvez aí você está pensando assim: não era para eu ter reagido dessa forma. Por que eu falei aquilo? Talvez você se arrependeu. Talvez você olhe para si e diga assim: será que tem chance para mim? Eu me vejo tanto como Pedro. Eu olho para mim e digo assim: meu Deus, quantas vezes eu ajo no impulso da carne e depois eu me arrependo. Será que ainda existe um momento em que Deus vai me alcançar? Não importa se você está tendo uma crise emocional. Não importa se você já teve um colapso interno. O mais importante é que Jesus está na beira da praia. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Jesus veio ter um encontro comigo e com você. Hoje ele está na beira da praia, na areia. E ele está dizendo: eu assei peixe. Eu quero que você tome um café da manhã comigo. Reconheço sua humanidade. Sei que você é falha. Sei que você é pecadora. Mas deixa eu te dizer, não desisti de você. Eu não desisti de você. Eu estou aqui para te dizer: para de fugir do seu propósito. Para de querer ir pescar quando você é uma pescadora de homens. Para de querer fazer algo que você pensa que é o que foi te destinado a fazer. Eu estou te chamando à mesa da restauração. Eu estou te chamando para a mesa da restauração. Deus está nos convidando hoje para a mesa da restauração. E sim, você pode chorar. Sim, você deve chorar. E se for amargamente, que seja. Mais escandaloso do que o seu pecado precisa ser o seu arrependimento. Eu quero que você abra seu coração e, como Pedro, faça o choro amargo, o choro da confissão, o choro de dizer: Senhor, me perdoa quando eu não fui a mulher sábia que eu deveria nessa ocasião, nesse momento. Senhor, me perdoa quando eu fui fraca, eu olhei para trás, eu fugi do meu propósito. Eu disse: quer saber? Eu vou voltar para a praia, eu vou voltar para pescar. Mas Jesus estava dizendo: eu não te chamei para isso, eu não te chamei para a vida velha, eu não te chamei para o passado, eu te chamei para apacentar. Então aí no seu lugar, comece a orar, comece a pedir perdão ao Senhor e dizer: Senhor, me perdoa. Oh, quando eu explodi, quando eu cortei a orelha, quando eu neguei, quando eu afundei,
eu me vi dentro das águas. Por muitos momentos eu tentei fugir. Como Pedro, eu fracassei e disse: quer saber? Vou voltar para pescar. Quantas vezes eu me vi no meio da minha indignação, achando que com a motivação certa, o que eu tinha que fazer era cortar a orelha do soldado. Não sei você, mas você já se viu assim? Feche seus olhos. Deus está falando com você. Quantas vezes você se viu cortando orelhas? Quantas vezes você se viu puxando espadas? Quantas vezes você se viu ferindo? Quantas vezes você se viu afundando sem fé? Quantas vezes você se viu com medo, negando, fugindo? Hoje é uma noite de retorno, uma noite de encontro com Deus, de encontro com a sua humanidade, de entender que nenhuma crise emocional, nenhum colapso interno é maior que o amor de Jesus por você. É maior que um encontro com Ele, que pode restaurar a sua vida e fazer de alguém instável e responsável, um pai da igreja, em alguém que sabe ir até o fim. Senhor, nós colocamos a nossa vida diante do Senhor nessa noite. Mais uma vez, todos os dias. Nós queremos te dizer, somos tuas. Em tantos momentos somos Pedro. Em tantos momentos temos reações inesperadas. Em tantos momentos somos feridas, frustradas. Em tantos momentos deixamos a mágoa, a raiva ocupar o nosso coração. Nessa noite, Senhor, nós queremos te dizer, nós queremos ter um encontro com o Senhor na praia. Um encontro com a nossa humanidade, um encontro que traz cura, que traz restauração. Senhor, nos perdoe todas as vezes que tentamos fugir do nosso propósito, fugir daquilo que o Senhor desenhou para nós. Nós cremos que a tua escolha não foi em vão, que o Senhor não errou a nos escolher e que nós queremos voltar para o centro da vontade de Deus. Eu oro por cada mulher que está aqui. Eu oro para que nossas reações sejam guiadas pelo Senhor. Que nossas reações sejam sempre direcionadas pelo Senhor. Que não sejamos helenas, mas que sejamos mulheres maduras. Que não sejamos crianças, bebês, que ainda estão aprendendo. Que nós possamos dia após dia amadurecermos no Senhor e encontrarmos em Ti o equilíbrio que nós precisamos. Nós te agradecemos, Jesus, porque o Senhor nunca desiste de nós. Nós queremos te dizer, não vamos desistir também do Senhor. Estaremos sempre aqui para voltar quantas vezes forem necessárias. Dizer, eu continuo. No nome de Jesus. Amém. Feliz que você tenha chegado até aqui. Obrigada por assistir até o fim essa mensagem. Eu espero que ela tenha sido uma bênção na sua vida. Eu tenho mais um convite para você. Compartilhe essa palavra com outras pessoas e que ela também seja vida e encorajamento para outras pessoas. E não se esqueça, eu vou deixar aqui nessa tela mais 2 indicações de mensagens para você assistir. Tenho certeza que continuar aprendendo vai te ajudar a chegar no propósito de Deus para a sua vida. Um grande beijo no seu coração e Deus abençoe.